Então vamos continuar aqui. A senhora parou na parte que a senhora ainda não conhecia Jeová, né? Isso. Mas a senhora já trabalhava, já se esforçava em fazer as coisas que sabia o que era preciso fazer, né? Como uma pessoa responsável, uma mãe. E pode continuar a sua história. Então, eu arranjei um trabalho em Fortaleza e vim para trabalhar em Fortaleza. Foi necessário fazer um curso na área que eu escolhi. Eu amava cuidar de criança. Uma médica chamada Núbia Jacó, ela me motivou a área que eu gostava de trabalhar, que era na área de pediatria. Eu fazia o curso de auxiliar de enfermagem e eu fiz. Eu comecei a trabalhar no hospital para mim ter o sustento dos meus filhos. Tinha que pagar aluguel de casa, tinha que pagar uma pessoa para cuidar deles. A pessoa passava o dia, a noite, ela ia para casa. Finalmente eu consegui concluir o meu curso de auxiliar de enfermagem e fiz uso do tempo. Eu saía de um plantão, de um hospital e ia para outro. Quando no hospital que eu estava dando plantão, uma enfermeira faltava, não podia vir, eu ficava no lugar dela e trabalhava o dia e emendava na noite. Uhum. Era uma necessidade dos dois lados, para cobrir a pessoa que não ia e também a minha necessidade. Depois a doutora Núbia me motivou, deu outra sugestão, para me trabalhar menos e ganhar mais. Me sugeriu eu trabalhar autônomo. Aí eu me encaixei nessa sugestão dela e deu certo. Saí, deixei de trabalhar no hospital e fui trabalhar por contrato. Me inscrevi numa clínica, num lugar, tipo uma clínica, que elas contratavam a enfermeira na pediatria, para cuidar de idoso, mas sempre me encaixei mais com a pediatria. Eu fazia trabalhar autônomo e era por contrato. Eles me contratavam por 3 meses, por 6 meses. Sempre que eles gostavam do meu trabalho, eu renovava o contrato, ficava 1 ano no serviço. E por fim, eu me aposentei nessa área. Uhum. Nesse tempo, a senhora trabalhava em Fortaleza, mas ainda morava em Redenção, né? Era. Aí todo fim de semana, nas minhas folgas, eu ia para a Redenção. Toda a minha folga. Eu ia para a Redenção para ficar com meus filhos. Uhum. E tudo eu fazia para que eles tivessem necessário, né? Uhum. Estudavam. Por fim, para me conhecer a verdade, eles me participaram que uma pessoa visitou lá em casa, fiz uma visita lá em casa e ofereci estudo bíblico para ele estudo pequeno, mas não podia dirigir estudo para eles se os pais não permitissem. Uhum. Depois, quando eu vim na minha folga do fim de semana, eles me participaram e Pode falar, menina. não, ele atrás do açúcar. É George ali atrás do açúcar. Pronto. Aí eles disseram Então, para a senhora, né, que queriam estudar a Bíblia com as testemunhas de Jeová. falaram que perguntou se eu permitia. Sim, eu disse, permito sim. Não é para estudar a Bíblia, não é para estudar coisa errada, é para estudar o que é certo. Pode estudar. Ficaram liberados para quando ela fosse lá, ela dar estudo para eles. Uhum.
Resultado é que no mesmo dia que eles me participaram isso, eu vim para o trabalho e no ônibus uma pessoa se aproximou de mim e perguntou se eu poderia ajudar ela, onde ela descer, para ela ir para o Hospital das Clínicas. Há anos atrás, eu tinha estado no Rio de Janeiro e quando ela entrou em contato comigo, eu conheci logo o sotaque dela, que era de carioca. Que é a Miriam. É a Miriam. Aí eu perguntei para ela o que uma carioca estava fazendo no interior do Ceará. Aí ela foi e disse que ela era missionária das Testemunhas de Jeová. Aí eu disse, missionária, me explica. Aí ela começou a conversar, nós conversamos bastante. Quando chegou o tempo dela descer, ela perguntou se poderia me visitar na minha casa, onde eu moro, eu podia passar um endereço para ela. E eu, pode sim, eu me interessei. Amor, olha aí quem é, amor, no celular. Aí ela me passou um folhetinho bíblico e anotou meu endereço. Uhum. Quando ela chegou em casa, que foi olhar o endereço dos meninos, falar com os meninos que eu tinha liberado, dado liberdade para ela ensinar eles, para eles passarem para ela, que eles passaram, que ela viu o endereço que eles tinham dado para ela, pegou deles, conferindo com o meu, que era o mesmo. Pessoa. Aí ela disse que ficou muito feliz e até se emocionou, porque era Jeová que estava dando oportunidade, abrindo o caminho para nós seguir no estudo que ela tinha oferecido para os meninos. Realmente, quando a gente se encontrou, foi muito emocionante. No outro fim de semana, quando eu retornei da minha folga para casa. E a gente continuou. E todos os três se dedicaram a Jeová. Isso já faz quantos anos, irmã Irene? Faz mais de 40 anos. Isso foi lá no início dos anos 80. Muito tempo, né? É. Muito tempo de serviço, de perseverança, de lealdade, né? De desafios, conquistas. Exatamente. E nesse trabalho que eu entrei, no novo trabalho, saí de ficar dando plantão no hospital, eu fui contratada para vários lugares. Viajava para vários lugares. Estive em Brasília, estive em São Paulo, no Rio de Janeiro, a contrato de serviço. Porque geralmente eram pessoas que tinham condições financeiras, né? Exatamente. E isso foi muito bom, né? Na época. Só você ter uma ideia, que eu considero ter sido Jeová que abençoou, a gente não tinha casa própria. Logo eu comprei uma casa aqui no Timbó, aqui no Maracanaú, vizinho aqui ao Gereissati 1, e viemos morar aqui. E todos nós nos dedicamos já morando aqui. Quando nós saímos de Redenção, a gente só era estudante. Então a história da senhora mostra, né, irmã Irene, que uma mulher sozinha, com 3 filhos, uma pessoa que tem características de responsabilidade, né, de força, de coragem, ela trabalha e consegue sim vencer os desafios na vida, né? A senhora não ficou parada no tempo, né, esperando pelos outros, nem se colocou em situações complicadas para resolver um problema, não. A senhora foi sempre pelo caminho certo. O caminho que eu aprendi de Jeová, eu sigo até hoje. Tudo que eu fazia antes, que não se harmonizava com o ensino que eu passei a receber de Jeová, eu abandonei. Até hoje. Graças a nosso Deus, Jeová. A senhora nunca teve preguiça de trabalhar, né? Nunca rejeitou, nunca botou dificuldade, né? Sempre foi uma pessoa disposta, né? Ao contrário, eu fazia tudo. Quando eu lamentava quando uma pessoa me procurava que eu estava no contrato. Se eu pudesse
Se dividir, né? Dividir para trabalhar para a senhora, para o senhor. Aham. Eu era muito bem vista no trabalho, porque eles procuravam pessoas assim, Tem que ter né? disposição, né? Para Mas é poder. disposição, responsabilidade, ser pessoa de confiança, ser pessoa que tenha um bom nome, tanto na vida trabalho como em outras modalidades, porque era para cuidar de criança. Os filhos deles, eles entregavam a gente. Eu pegava os bebês no hospital. Tem que ter muita acompanhava- confiança de um patrão, né? Exatamente. Pegava os bebês e acompanhava no hospital até o dia da mãezinha sair com o bebê para casa e ficava no contrato por 5 meses, por 6 meses, outros só podia 3 meses. Lamentava não poder ficar mais. Uns até negociou comigo se eu poderia, quando eles viajassem, eu poderia ir lá ficar com os bebês dele, para mim, às vezes não dava certo para levar. Eu digo, depende, eu não vou me comprometer nesse quadro aí, porque os que me contratam, eu não posso me liberar, porque eu estou sendo paga dentro do contrato. Agora, se eu não tiver nenhum contrato e vocês ligarem para mim e der certo, eu tenho o maior prazer. E a senhora acredita, irmã Irene, que ter criado seus filhos nessa condição, né, da senhora estar sempre longe deles, porque passava de 15 dias fora, né? A senhora acredita que isso tudo se deve ao fato deles hoje ser homens de família, pessoas responsáveis, né? Não se envolveram com droga, nem com coisa errada, né? Errado. A senhora deve tudo isso ao quê? Eu devo tudo isso a Jeová, que me ajudou a cuidar deles. Ensinar Tudo. o que é certo, os Ensinar caminhos o que é certos, certo. né? Toda a vida que eu chegava na minha folga, eu reunia eles, tá aí, eles, hoje se você fazer pergunta, todos 3, eles vão lhe dizer. Eu reunia, dava as ordens para eles cumprir na minha ausência, e quando eu chegava, eu reunia eles. Como foi a semana deles, saber o que tinham feito, o que não tinham feito, e disciplinava, se fosse preciso, disciplinava. Inclusive, os 2 filhos, né, que foi o César e o George, conseguiram trabalhar na empresa de um ex-patrão da senhora, né? Eles trabalharam lá por muitos anos, devido a essa consideração que um dos seus patrões teve pela senhora, né? Exatamente. Isso é muito bom, né? Exatamente. É outra bênção também, né? Porque eles não tinham essa obrigação, mas por consideração à senhora eles fizeram. Tudo isso eu digo de todo o meu coração. É graças a Jeová. É, sim. É graças a Jeová. Tudo foi Jeová. Que conduziu, que cuidou, né? Cuidou. Ele é o pai dos meus filhos. Se eles não tiveram um pai biológico presente, eles tiveram Jeová presente na vida deles. É verdade. Exatamente. E me deu sabedoria, me deu humildade, força, coragem, saúde. Até hoje eu não tenho nada para reclamar. Aí hoje a senhora está aposentada, né? Já há muitos anos, né? Muitos anos, com boa saúde, servindo a Jeová, no serviço de tempo integral. Na sua casa própria, a segunda casa própria, né? Porque a primeira teve que abandonar, isso vai ser parte de outra história. Exato, Outro dia a gente conta essa história. Mas essa aqui é uma casa que a senhora tem desde 80 e pouco, né? Exatamente. E é uma casa bem cuidada. A gente vê, eu mostrar aqui para vocês um pouquinho a casa dela. É bem cuidada, bonitinha. Foi pintada há pouco tempo. Ó, uma casa confortável. Isso a custo de zelo, de trabalho, de boas escolhas, né? E eu tô gravando isso para ficar aqui na memória da gente, da família. Pois, irmã Irene, a sua história é um exemplo, né? Um exemplo para qualquer pessoa. Seja ela testemunha de Jeová ou não, a senhora é um exemplo de uma pessoa batalhadora, uma pessoa altamente responsável, né? Zelosa, sempre priorizou fazer o que é certo. Nunca foi uma pessoa ambiciosa, nem materialista. Sempre teve aquelas responsabilidades, né, na frente.
Obrigada. E isso é um exemplo para mim, que sou sua nora, é um exemplo para os seus filhos, para os netos, né? E até mesmo vai ser para os bisnetos. E eu fico muito feliz de fazer essa entrevista com a senhora. A gente ainda vai fazer outras, viu? Essa é só a primeira. Dá um tchau pro pessoal Tchau, do meu canal. gente. Prazer, viu?